História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. A Ordem dos Templários, extinção. 22 de março de 1312. A extinção da Ordem dos Templários pelo Papa Clemente V. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, em latim, Ordo Pauperum Commilitonum Christi Templic Salomnici, conhecida como Cavaleiros Templários, Ordem do Templo ou simplesmente como Templários, foi uma ordem militar de cavalaria. A organização existiu por cerca de 2 séculos na Idade Média, de 1118 a 1312, fundada no rescaldo da Primeira Cruzada de 1096, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Os seus membros faziam votos de pobreza e castidade para se tornarem monges, usavam mantos brancos com a característica cruz vermelha, e o seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros. Em decorrência do local onde originalmente se estabeleceram, o Monte do Templo em Jerusalém, onde existira o Templo de Salomão, e onde se ergue a atual Mesquita de Al-Aqsa, e do voto de pobreza e da fé em Cristo, denominaram-se Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. O sucesso dos Templários esteve vinculado ao das Cruzadas. Quando a Terra Santa foi perdida, o apoio à Ordem reduziu-se. Rumores acerca da cerimónia de iniciação secreta dos Templários criaram desconfianças, e o rei Filipe IV de França, conhecido como Filipe, o Belo, profundamente endividado com a Ordem, começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medidas contra eles. Em 1307, muitos dos membros da Ordem em França foram detidos e queimados publicamente. A 22 de março de 1312, o Papa Clemente dissolveu a Ordem. O súbito desaparecimento da maior parte da infraestrutura europeia da Ordem deu origem a especulações e lendas, que mantêm o nome dos Templários vivo até aos dias atuais. Fundação da Ordem dos Templários. A Ordem foi fundada após a Primeira Cruzada, por Hugo de Payens, em 1118, com o apoio de mais 8 cavaleiros, entre eles, Frei Gondomar, ou Gondomar, Frei Arnaldo da Rocha, estes 2 portugueses, André de Montebard, tio de São Bernardo de Claraval, e do rei Balduíno II de Jerusalém, meu 31º avô, 4 vezes meu avô, que os acolheu no seu palácio numa das esplanadas do templo. Nasce assim a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, que, por se estabelecerem no monte do Templo de Salomão, vieram a ficar conhecidos como Ordem do Templo, e por templário quem dela participava. A finalidade da Ordem era proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém, mais precisamente o caminho de Jaffa a Cesareia, vítimas de ladrões em todo o percurso e, já na Terra Santa, dos ataques que os muçulmanos faziam aos reinos cristãos que as cruzadas haviam fundado no Oriente. No outono de 1127, Hugo de Payens e mais 5 cavaleiros dirigem-se a Roma visando solicitar ao Papa Honório II o reconhecimento oficial da Ordem. Nessa visita, conseguem não só o reconhecimento oficial como o apoio e influência de Bernardo de Claraval, no Concílio de Troia em 13 de janeiro de 1128. Através da Bula Papal Omnedatum Optimum, emitida a 29 de março de 1139 pelo Papa Inocêncio II, a Ordem foi reconhecida oficialmente pelo Papado e ganhou isenções e privilégios, entre os quais, o de que seu líder teria o direito de se comunicar diretamente com o Papa e o direito de construir os seus próprios oratórios e serem sepultados neles. A Ordem tornou-se uma das favoritas da caridade em toda a cristandade, e cresceu rapidamente tanto em membros quanto em poder. Os seus membros estavam entre as mais qualificadas unidades de combate nas cruzadas e os membros não combatentes da Ordem geriam uma vasta infraestrutura económica, inovando em técnicas financeiras que constituíam o embrião de um sistema bancário, erguendo muitas fortificações por toda a Europa e pela Terra Santa. A 14 de outubro de 1229, o Papa Gregório IX emitiu a bula, Ipsa nos cogit pietas, dirigida ao grão-mestre e aos cavaleiros da Ordem do Templo que os isenta de pagar o dízimo para as despesas da Terra Santa, atendendo à guerra contínua que sustentavam contra os infiéis, arriscando a vida e a fazenda pela fé e amor de Cristo. Um contemporâneo, Jacques de Vitry, descreve os templários como leões de guerra e cordeiros no lar, rudes cavaleiros no campo de batalha, monges piedosos na capela, temidos pelos inimigos de Cristo, a suavidade para com seus amigos. Levando uma forma de vida austera, os templários não tinham medo de morrer para defender os cristãos que iam em peregrinação à Terra Santa. Como exército, nunca foram muito numerosos, aproximadamente não passavam de 400 cavaleiros em Jerusalém no auge da Ordem. Mesmo assim,
foram conhecidos como o terror dos muçulmanos. Quando presos, rechaçavam com desprezo a liberdade oferecida em troco da apostasia, permanecendo fiéis à fé cristã. Os 9 fundadores da Ordem dos Templários. Hugo de Paias. Frei Gondomar, um dos portugueses fundadores da Ordem. Frei Arnaldo da Rocha, um dos portugueses fundadores da Ordem. Godofredo de Saint-Omer. Hugo de Champagne, filho de Teobaldo III, conde de Blois, meu 31º e 33º avô. André de Montbard. Fulco V de Anjou. Godofredo de Bisol. Arquibaldo de Saint-Amand. A Ordem em Portugal. A Ordem do Templo chegou ao Condado Portucalense ainda à época de Dona Teresa de Leão, Condessa de Portugal, minha 28ª avó, 12 vezes minha avó, que lhe fez a doação da vila de Fontarcada, atual concelho de Penafiel, em data anterior a 1126. Em 1127, a Condessa fez-lhe a doação do Castelo de Sor, na linha do rio Mondego, sob o compromisso de colaborarem na conquista de terras aos muçulmanos. No reinado de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, meu 27º avô, 11 vezes meu avô, a Ordem recebeu a doação do Castelo de Longroiva, em 1145, na linha do rio Coa. Pouco depois os cavaleiros da Ordem apoiaram o soberano na conquista de Santarém, em 1147, ficando sob responsabilidade da Ordem a defesa do território entre o rio Mondego e o rio Tejo, a montante de Santarém. A partir de 1160, a Ordem estabeleceu a sua sede, no país, em Tomar. O processo de extinção da Ordem no país iniciou-se com a recepção da bula Regna Coelis, datada de 12 de agosto de 1308, através da qual o Papa Clemente V deu conhecimento aos monarcas cristãos do processo movido contra os Templários. Posteriormente, pela bula Calidi Serpentis Vigil, datada de dezembro de 1310, o Pontífice decretou a detenção dos mesmos. A Ordem do Templo é extinta a 22 de março de 1312, pela bula papal Vox in Excelso, de Clemente V. Dom Dinis, rei de Portugal, a partir de 1310, procurou evitar a transferência do património da Ordem no país, para a Ordem de São João do Hospital, vindo a obter, do Papa João XXII a bula Ad Esquibus, expedida em 15 de março de 1319, pela qual era aprovada a constituição da Ordem Militae Jesu Christi, Ordem da Milícia de Jesus Cristo, à qual foram atribuídos os bens da extinta Ordem, no país. A nova Ordem, após uma curta passagem por Castro Marim, veio a sediar-se também em Tomar. Mestres da Ordem dos Templários de Portugal. Frei Gondomar, um dos portugueses fundadores da Ordem. Frei Arnaldo da Rocha, um dos portugueses fundadores da Ordem. Dom Afonso Henriques, irmão templário, meu 27º avô, 11 vezes meu avô, desde 13 de março de 1129. Guilherme Ricardo, de 1127 a 1139. Hugo Martins, em 1139. Hugos de Montoiro, em 1143. Pedro Arnaldo, de 1155 a 1158. Gualdim Pais, meu 29º tio-avô, de 1158 a 1195. Lopo Fernandes. Fernando Dias, em 1202. Gomes Ramires, de 1210 a 1212. Pedro Álvares de Alvito, de 1212 a 1221. Pedro Anos, de 1223 a 1224. Martin Sanchez, de 1224 a 1229. Estevão Belmonte, de 1229 a 1237. Guilherme Fulco, de 1237 a 1242. Martim Martins, de 1242 a 1248. Pedro Gomes, de 1248 a 1251. Paio Gomes, de 1251 a 1253. Martim Nunes, de 1253 a 1265. Gonçalo Martins, de 1268 a 1271. Beltrão de Valverde, de 1273 a 1277. João Escritor, de 1280 a 1283. João Fernandes,
de 1283 a 1288. Afonso Paes Gomes, de 1289 a 1290. Lourenço Martins, de 1291 a 1295. Vasco Fernandes, de 1295 a 1306.